roda de conversa sobre segurança promovida pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade teve como objetivo fomentar a discussão sobre a necessidade de reformas no sistema de segurança pública brasileiro diante dos persistentes índices elevados de violência no país. Nesse sentido, a proposição de melhorias na segurança passa necessariamente por uma avaliação das principais limitações do sistema vigente, associadas ao perfil da violência na sociedade atual. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil gastou 61 bilhões de reais com segurança em 2012, um aumento de cerca de 16% em relação a 2011. Ainda assim, no mesmo período, a taxa de homicídios cresceu 7,8%, chegando a 24,3 homicídios a cada 100 mil habitantes, enquanto que a de estupros cresceu 23%, chegando a ser 26,1 estupros a cada 100 mil habitantes. Dados do IPEA-Data indicam que, em 2009, uma proporção próxima a 5% de todas as mortes no Brasil foi causada por homicídios. Esses números colocam o Brasil no mesmo patamar de violência de países em guerra. Nós gastamos muito, isso significa 1,4% do nosso PIB, 1,5% do nosso PIB. Isso, de algum modo, é o equivalente ao que se gasta na França, é um pouco menor do que se gasta na Inglaterra, no Reino Unido como um todo. Mas a gente investe quase nada. Esse dinheiro é quase que todo consumido, não só para pagamento de pessoal e de aposentadorias, como ele é aplicado de forma muito ineficiente nas redundâncias do nosso sistema de segurança. A Polícia Militar compra um helicóptero, a Polícia Civil tem que comprar um também, porque senão como é que uma tem e outra não tem? Nós temos unidades de elite que poderiam ser trabalhadas de forma articulada e integrada, não, cada uma tem que ter a sua, uma tem o GOI, a outra tem o GAT aqui em São Paulo, mas várias outras, o BOP no Rio de Janeiro, enfim, todos têm as suas unidades especializadas quando você, de alguma forma, pode trabalhar articulado. Você tem duplicidades de equipamentos, você tem instalações duplicadas, tem que ter a delegacia, o distrito policial, o batalhão, a companhia. Enfim, essa jabuticaba brasileira vai mostrando uma série de ineficiências e vai sobrando muito pouco dinheiro para inovação, muito pouco dinheiro para investimento. Então, tem razão o gestor quando reclama que não tem dinheiro, e tem razão o policial quando diz que, por exemplo, recebe mal e que precisa de mais dinheiro, precisa de mais recursos para poder fazer frente. O nosso sistema hoje ele é voraz em consumir dinheiro, mas ele também é extremamente ineficiente, as respostas são quase nulas. Concordamos que há uma crise gravíssima, permanente, que perdura, que resiste, e que não tem sido abordada de maneira adequada. Ou seja, considerando a magnitude, a profundidade, a escala desse problema. Isso nunca foi, de fato, objeto central de governos, pode ter sido de algumas intervenções, mas não objeto de uma política pública de longo curso, nunca foi, de fato, objeto do Congresso Nacional para uma redefinição de parâmetros legais normativos, a sério, e a sociedade não incorporou suficientemente nas suas pautas e nas suas agendas. Os sindicatos, as igrejas, as entidades mais diversas, os movimentos. Cada movimento com suas bandeiras, mesmo os movimentos mais próximos, como os movimentos de direitos humanos. Eu sou militante, sou ativista desde que me lembro, desde a adolescência, dos movimentos de direitos humanos, mas nós dávamos e damos sempre prioridade às denúncias, o que é indispensável, é fundamental. Mas não nos ocupamos da proposta construtiva alternativa, que é, digamos, a consequência natural que deriva da denúncia. Eu denuncio porque quero mudar, porque espero que haja iniciativa na direção da mudança. Nossas políticas de segurança pública ao longo dos últimos 20 anos tiveram algumas características fundamentais que são, basicamente, priorizaram a gestão, priorizaram ações incrementais, porque são isso que os executivos estaduais, federal e municipais podem fazer.
Mais do que isso, depende do Congresso. Nós temos problema, de fato, na atribuição de responsabilidades à União. A União é desresponsabilizada na Constituição, no artigo 144. Ela aparece apenas nos momentos de crise ou com algum tipo de contribuição mais eventual, o que é muito conveniente para quem ocupa a posição de governo no Executivo. O município, que é um ente federativo absolutamente crucial para o Brasil depois da Constituição, em todas as áreas, saúde, educação, ação social, repartindo responsabilidades, né, num modelo que é complementar, é excluído do artigo 144, é citado en passant. Pode criar uma guarda municipal para defender, para proteger o próprio municipal, quer dizer, o patrimônio municipal, o prédio da prefeitura, alguma praça, os porteiros ou vigias. Isso não é uma atividade propriamente de segurança pública, não se lhe confere ao município nenhuma responsabilidade, nenhuma participação. Então, a União esvaziada, o município negligenciado. Aí vocês dirão, mas isso não acontece na prática, os prefeitos estão aí, estão ativos, criaram guardas enormes, etc. E é verdade, o fazem contra a corrente, na contramão, por força das suas próprias iniciativas, que são, em geral, virtuosas, podem sê-lo, ou por pressão da sociedade, porque esse é o problema que se impõe a todos, então não haveria nenhuma razão para que o município não participasse. Mas não há essa previsão constitucional, e a criação de guardas no vazio de orientação normativa acaba reproduzindo os vícios da polícia militar. Município esquecido, União esquecida, uma atribuição de responsabilidades às polícias estaduais, aos governadores, ao executivo estadual. Aí se concentra o problema. O modelo policial nosso é uma jabuticaba, uma invenção nacional que, infelizmente, não produziu resultados. Todos dizemos isso. Todos. 70% dos policiais brasileiros desejam a mudança desse modelo, depois posso lhes dar os dados. A população, 70%, não confia na polícia, há uma inconformidade dos profissionais da área e da sociedade. Ninguém está satisfeito, os resultados são esses: 50 mil homicídios dolosos por ano, 8% no máximo de investigação, e um encarceramento voraz em velocidade espantosa, que faz com que a nossa população carcerária ou penitenciária já seja a quarta do mundo. A polícia civil, na verdade, são duas, polícia militar, na verdade, são duas, porque há os delegados e os não delegados, há os oficiais e os não oficiais. Universos distintos, distantes, prestígio social, salários, possibilidades completamente diversas. Isso impede a coesão interna, isso cria conflitos, assim como a dualidade, essa divisão do trabalho nas polícias, ou a divisão, como nós chamamos, do ciclo de trabalho policial, entre quem investiga e quem faz o trabalho preventivo ostensivo. Essa divisão não funciona, interrompe o fluxo natural do trabalho. Vejam, a necessidade de carreira única no interior de cada instituição. Essa é uma demanda da imensa maioria dos trabalhadores policiais brasileiros, que são praças e que são não delegados. Vocês imaginem o que significa carreira dupla. Para lhes dar um exemplo muito rapidamente na Polícia Civil: um rapaz, uma moça de 21, 22 anos, fez bacharel em Direito, é um brilhante aluno, faz a prova de seleção, é aprovado, se torna delegado, faz o curso de um mês e desce de paraquedas numa delegacia onde há 30 profissionais há 20 anos trabalhando, ganhando 6 vezes menos, sem possibilidade de avançar. Policiais que vão ensinar o trabalho ao delegado, vão carregar o piano, e se sentem insultados pelo veto ao seu crescimento profissional, pela emergência desse novo personagem que provém do concurso público feito com base da formação em Direito. Essa pessoa não estudou segurança pública, não estudou gestão pública e se depara com essa nova responsabilidade. Então nós temos ciclo completo como um pleito que me parece absolutamente indispensável, carreira única no interior de cada instituição, mais responsabilidades para a União, para o município, e, por fim, a desmilitarização. Só seria admissível que a Polícia Militar fosse obrigada, legalmente como é, a copiar o modelo de organização do Exército, se a finalidade fosse a mesma, ou fosse uma variante apendicular da anterior. Não é o caso. A função da Polícia Militar, função preventiva, ostensiva, é voltada para a preservação de direitos, para que se previnam as violações aos direitos que nós denominamos delitos
ou crimes, etc. A defesa da legalidade constitucional, da inviolabilidade dos direitos, a defesa da cidadania, etc. Segurança pública é parte dos direitos fundamentais, é um bem público indispensável. Essa missão não é uma missão bélica. As experiências que, de algum modo, ajudaram o Brasil a, pelo menos, diminuir a intensidade do crescimento das mortes, são exatamente aquelas que se estruturaram de forma incremental, que eu já vou falar sobre isso, em cima de um tripé muito interessante, que é o tripé uso intensivo de informações, e tem toda uma agenda de produção de informações, de transparência, do que nós chamamos de accountability, que basicamente é transparência e prestação de contas e responsabilização, e o outro pedaço do tripé, que é uso de inteligência em investigação, investimento em investigação, e, por fim, participação comunitária. Esse tripé, de algum modo, é aquele que baliza hoje os sistemas e os modelos, os padrões de policiamento que, de algum modo, fazem um contraponto a esse que está falido e que guia, até hoje, a arquitetura institucional que o Luiz Eduardo clama por uma reforma radical. Então, a avaliação da UPP mostra, sim, as UPPs funcionam, mas funcionam para quê? Para a retomada de territórios conflagrados, para a redução da violência policial. Não pode ser visto como solução para todas as áreas do país. Você tem outros exemplos muito interessantes. Pacto pela Vida na Bahia, em Pernambuco, sobretudo em Salvador, desculpa, em Pernambuco, em Recife. Não, mas aqui na Bahia também tem. Agora, mas o grande modelo é o de Recife, aonde quem coordena um grupo gestor é o secretário de planejamento, ou seja, o dono do dinheiro. As polícias entendem essa mensagem, ou seja, se não cumprir metas, você não tem recursos, e a partir daí você começa a estabelecer metas e indicadores. Você diz redução de alguns crimes, você audita os números e você dialoga com um grupo mais heterogêneo. Qual é a grande questão aí? Funciona porque o governador todo mês está lá cobrando resultados. Porém, no momento em que o dirigente, seja o secretário de segurança, seja o governador, muda ou perde a prioridade, esses sistemas, em função de uma arquitetura institucional completamente anacrônica, perdem sua eficiência e passam de uma boa ideia para um problema. Vamos ver o caso do Amarildo. Como eu disse, a avaliação principal da UPP é que reduz violência policial. Quando você não muda estrutura e você não muda culturas organizacionais, você abre a possibilidade para acontecer casos como o do Amarildo, no Rio de Janeiro. O movimento social brasileiro, eles criaram um estigma tão grande da polícia, de trauma dessa relação, em que, do ponto de vista de discussão da estrutura da gestão, a gente até que avançou nesse debate, mas as relações dos movimentos é uma coisa ainda que não se tem. Não, assim, a gente inclusive é criticado por ações que a gente já fez, você conhece algumas, de juntar policiais com jovens do hip hop, de fazer audiovisual com os policiais, de conversar com os policiais, levar os policiais na comunidade. As pessoas acham que isso não é para a gente fazer. Inclusive, nem ver isso como uma política de segurança pública. Isso é que é mais grave. E eu cheguei um dia no território do Bom Jardim para dar uma palestra para policiais e mães, que o Mulheres da Paz foi inspirado num projeto nosso chamado Mães da Paz na Cidade de Deus. E aí convidaram a gente para fazer uma palestra. Quando eu cheguei lá, as mães estavam indignadas com os policiais indignados com as mães, porque aqueles policiais tinham dado porrada em alguns dos moleques, filhos das mulheres, e as mulheres ficaram contra os policiais. E aí, ninguém queria conversar, estava um clima super tenso, e eu disse assim, se é para distensionar e para ter DR, então vamos ter. Então, assim, minha senhora, minhas mães, vocês têm duas opções, de continuar ignorando esses policiais aqui, ou da gente conversar com eles, porque não tem outra. Esses policiais que vão encontrar os filhos de vocês cometendo crime na rua. Não tem outra opção. Então nós temos duas opções aqui. Discutir como é que vai ser essa abordagem, aí as mães e os policiais vão ter que discutir, ou deixar do jeito que está aí. Vocês voltarem aqui amanhã reclamando dos policiais. E os policiais também vão ter mais trabalho e vão enxugar mais gelo, porque vão estar perdendo seu tempo com o menino que está roubando relógio, fumando crack, vendendo uma trouxa de maconha. Vão perder um tempo enorme com isso e não vai adiantar de nada. Porque o conceito do elemento suspeito, que é construído pela formação policial, é quem gera mais conflito. Porque ontem mesmo teve um conflito no shopping center de Fortaleza, recém-inaugurado, em que os seguranças, a maioria negros, colocaram um jovem negro para fora do shopping.
o conceito de elementos suspeitos. E as pessoas todas questionando que estava certo mesmo, que os meninos estavam mal vestidos, mas só que o shopping é shopping de periferia. Então, mal vestido é um conceito de quem compra a loja, compra joia na Agasté, né? O conceito lá de bem vestido é outra coisa. E os moleques botaram na internet e já tem mais de 20 mil visualizações. Então, é também um novo momento nosso bom. Não precisou da Comissão de Direitos Humanos ir lá, talvez nem fosse, né, para não questionar o dono do shopping, que deve ter recebido dinheiro para a campanha. Então, você envolve uma série de questões. Os próprios jovens botaram no YouTube do jeito deles, filmaram no celular, colocaram e está lá 20 mil acessos. E criou um caso enorme, a imprensa está tendo debate, inclusive vão lá levar o shopping, já vai ter movimentação, vai ser um negócio louco. Reconhecer nas polícias um esforço de profissionais que estão realmente vocacionados. Eu acho que a gente erra, e erra muito, quando a gente vê na polícia o inimigo. Se a gente cobra tanto para que a polícia não veja na sociedade o inimigo, a gente também não pode olhar a polícia e dizer que ela é uma inimiga. Que a gente pode dizer que as estruturas e os padrões estão ultrapassados e falidos, e a gente tem o dever de fazer com que eles mudem, mas a gente não pode ver a polícia como algo que... Uma polícia, na verdade, uma democracia, ela meio que pressupõe uma polícia extremamente forte, não violenta, porque força não é ao contrário de violência, e extremamente controlada e transparente. É isso que a gente, de alguma forma, tem que construir. E uma das discussões que eu fiz, inclusive coloquei até para o governador para a gente criar, não sei se um prêmio, mas algum evento da sociedade, porque do governo pode ficar meio, o povo desconfiar que está manipulado, mas mobilizar a sociedade para valorizar boas ações de polícia, que não são resumidas somente a efetivo, munição e viatura. Porque se a gente não faz, o senso comum atrasado, reacionário, ele premia o policial, dá prêmio para o policial que mata bandido. Se a gente fosse assaltado e a polícia chegasse agora, mesmo que ela pegasse os bandidos e devolvesse nossos pertences, ela tinha chegado atrasada, porque ela chegou depois do crime cometido, que podia ter ocorrido uma lesão, alguém ter levado um tiro, enfim, alguma coisa. Mas o Peixoto está fazendo um trabalho, um policial sem ganhar um tostão, com 100 crianças naquele bairro extremamente vulnerável, onde você tem um índice muito grande de tráfico de violência com crianças e adolescentes, e ele está com 100 crianças segurando uma onda sozinho. Isso não é tido como uma ação de segurança pública do policial. Quando a gente fez um evento para o Peixoto, ele começou a chorar, inclusive, porque ele disse que nunca, sequer as pessoas do bairro, ele não tinha lugar que ele não podia nem falar que era policial, que as pessoas já tinham discriminação contra ele. Uma outra preocupação, Luiz Eduardo, é como todos os grupos políticos estão sendo ganhos por uma ideia de criminalizar, de transformar num caso de polícia problemas sociais. Então, essa concepção é impressionante. Fizeram agora um cinturão vermelho em Fortaleza. São os bairros que têm mais problemas sociais. Mas foi a polícia que fez um diagnóstico para montar o cinturão vermelho. É impressionante. São os menores IDH da cidade. São as áreas que têm menos infraestrutura, menos recursos de tudo, menos escola, menos posto de saúde. Fizeram justamente o cinturão vermelho da polícia. Isso, eu até conversando com alguns gestores lá, que gostam de ter umas cabeças de planilha, que pensam muito no recurso, na receita, né, na arrecadação e tal, preocupados com a crise do fundo de participação dos municípios, não sei o quê, o ICMS. Falei, cara, mas isso, inclusive, do ponto de vista, é um gasto que não vai funcionar. Você vai prender mais gente, porque se tem muita polícia na rua, é óbvio, você vai prender gente. E lá em Fortaleza, assim, as casas de menores estão 4 vezes acima da capacidade. O presídio se constrói parece moda, constrói presídio o tempo inteiro e está lotado. A reincidência é quase 80%. Prefere-se gastar 1.500 por preso do que 700 para deixar ele solto. Já que é uma época tanto de bolsa, deviam criar uma bolsa liberdade para essa galera, para não voltar para o sistema, porque ele sai pior para todo mundo, para a família, para a comunidade, para a sociedade, inclusive para a polícia. A lei de droga, para nós, eu acho que foi o mais complexo, porque ela veio com um discurso de livrar a abordagem violenta da polícia do jovem de favela. Ela piorou, infelizmente, inclusive foi no governo do Lula isso. A gente estava até falando para ele que foi um tiro no pé, porque ela aumentou a prisão desse jovem. Porque não é o homicida que está preso hoje, não é o assaltante de mão armada que está preso, é o moleque que estava com a trouxa de maconha, que estava com as pedinhas de crack na favela. É ele que está preso, ele que está estrangulando o sistema. E o que é mais grave, as forças de segurança, elas vão agora, estão estudando essa coisa da estatística, eu lembrei agora, também estava acompanhando isso. Parece combinado o discurso do secretário de Segurança. Não, mas é porque é o seguinte, o problema do crack gerou, assim, primeiro, a Polícia Civil liquidada, então ninguém apura os crimes. Mas mesmo assim eles afirmam, sem apurar os crimes, que o problema é do crack e do tráfico.
Aí, outro dia, lá no Ceará, eu perguntei para o secretário assim, mas, secretário, o senhor está me dizendo que o problema da violência dos homicídios na nossa cidade é culpa do tráfico. Eu vou olhar quem são os traficantes que a polícia tem prendido. É moleque de 14 a 20 anos de idade, que estava lá com as trouxas de maconha ou vendendo o seu pó, alguma coisa, que vocês prenderam e recolheram. Então, se é verdade que esses moleques estão cometendo 20 ou 15 a 20 homicídios por final de semana em Fortaleza, com ponto 40 e com o mesmo mecanismo, então é melhor a gente jogar a toalha, porque o sistema de segurança inteiro foi para a lona. Nós, muitas vezes, resumimos segurança pública às polícias, porque, sem dúvida, são as instituições que mais têm responsabilidade nesse processo, mas também nós não falamos muito sobre Ministério Público e Poder Judiciário. No caso das prisões, 38% das prisões são presos provisórios, que aguardam julgamento. Tem alguns estudos antigos que mostram que um crime de homicídio leva, em média, a 1.600 dias até ser julgado e ter a pena, o início da execução da pena. Muitas vezes você só acaba preso aquele que foi preso em flagrante. Você não consegue. Então tem uma série de números que mostram que o problema é muito mais estrutural, não é só em relação às polícias, e as polícias acabam sendo a ponta de um iceberg muito mais profundo de inequidades e de injustiças que, de algum modo, a gente precisa avançar. Então, segurança pública parece que ainda até hoje, em grande parte, para a maioria de nós, é problema de polícia, não é problema de todos. Né? E as polícias não cansam de falar que está na Constituição, que é direito de todos, mas é responsabilidade de todos também. Então, eu vejo aí um grande problema. Uma outra questão é que, mesmo são os espaços que se criaram desde o final dos anos 80 até anterior à escalada de violência que eu mencionei nos anos 90, as menores células de participação de civis na segurança pública. São chamados Conselhos Comunitários de Segurança Pública, os CONSEGs. Deve ter um perto da casa de cada um de vocês, de cada um de nós, né? Inclusive da minha. Como é que se compõe isso? Qual era a ideia? É que cidadãos de cada pequeno território poderia, junto com os policiais das duas polícias, nós temos uma terceira polícia que ficou vinculada à Polícia Civil por muitos anos e hoje é uma superintendência separada, que é a Polícia Técnico-Científica. Mas, enfim, o cidadão vê duas polícias, né? As duas de meio ciclo, né? A ostensiva, que é a Polícia Militar, e a investigativa, que é a Polícia Judiciária, a Polícia Civil. Nesses conselhos, os únicos membros natos até agora está mudando o regimento, foi o governador Montoro que criou, quer dizer, foi final dos anos 80. Os únicos membros natos eram os policiais. O conselho chama Comunitário de Segurança. E os únicos membros natos são até hoje os policiais. E as pessoas que vão para lá, em geral, nós temos uns 800 no estado de São Paulo, talvez uns 600 funcionando, e uma boa parte funcionando mal, porque acabou virando um balcão de demandas individuais desses cidadãos que se dedicam, pelo menos uma vez por mês, aí, num espaço como esse, para discutir segurança pública. Então, tem um senso de individualismo no brasileiro, de pouca doação para o coletivo. Né? Eu não quero generalizar, mas uma grande parte vê só a sua proteção individual. Eu vou lá defender, então aparece no CONSEG pequenos comerciantes da região, profissionais liberais, enfim, pode ir qualquer um, mas vão esses, e esses vão reclamar geralmente da rua dele, do negócio dele, da porta dele. Então eu vejo um problema no papel que o cidadão individualmente, que a sociedade civil pode e deve ter, ainda falta muito para a gente fazer. Mudar um quadro dessa complexidade é dificílimo, nós não logramos fazê-lo, mesmo nós, os militantes que atuamos mais especificamente dessa área. Requer iniciativa do Congresso Nacional, requer alterações institucionais, políticas diversas na área criminal, na área de segurança, envolvimento de governos, do executivo.
participação da sociedade. Não é alguma coisa para uma geração, inclusive. É alguma coisa que se estenderá quando nós a iniciarmos no tempo e que se aperfeiçoará na sua dinâmica. Isso não significa que ela não precise começar, porque mesmo, a gente sabe, as grandes caminhadas exigem aquele primeiro passo, né? E esse primeiro passo, a meu juízo, deve ser a reforma da arquitetura institucional da segurança pública. Não significa que nós não possamos avançar, como temos feito em tantas áreas, regiões, com políticas incrementais, gradualistas, tópicas. Evidente que há sempre possibilidade de redução de danos aqui, de correção de rota ali. Isso tudo é perfeitamente viável, ainda que muito, muito, muito limitado, como a nossa história dos 25 anos pós-Constituição demonstrou. Nós, em nome do incremental, que é o factível, acabamos por deixar de lado o mais difícil, mais desafiador. Mais desafiador não só tecnicamente, também o é, mas politicamente, porque requer um consenso mínimo entre as forças mais relevantes do país e com a sociedade. Acho que a gente tem que encontrar uma forma de quebrar a lógica privatista que a política tem do Estado, os grupos se apropriam do Estado, dividem de sua base aliada, as estruturas de Estado da Secretaria. É impossível de você construir uma política, porque entre um cara lança um programa polícia amiga, o outro entra amiga da polícia, o outro entra polícia amiga, não sei de quem é amiga. Sempre é uma política pessoal, então parece que o Estado é uma bodega do cara, ele faz o que quiser. Quando você muda o governante, seja ele qual for, seja ele de qualquer partido, a questão fundamental é como é que você garante que ações de inovação da gestão, atividade e meio, se convertam em efeitos duradouros para a sociedade. Aí entra a questão da mudança da arquitetura institucional. Ao contrário do que os críticos do debate sobre a reforma legal, para acabar, ao contrário disso, o ponto de equilíbrio é exatamente fazer com que a gente adote medidas, quando os governantes, enfim, no próximo ciclo eleitoral vamos ter uma grande renovação, que a gente adote medidas de gestão, mas não elas por elas mesmas. A gente tem um horizonte político, institucional, onde a gente pense qual polícia o Brasil quer. Eu vejo um problema, antes de mais nada, de falta de educação para a cidadania. Quando se falou de policial, quando se falou de civil e a relação entre civil e policial, acho que nenhum dos dois se vê como cidadão antes de policial, ou antes de gestor de ONG, ou antes de coordenador, ou antes de pesquisador. Acho que tem um problema, tem esse problema, e aí o engajamento de cada vez de parcelas maiores da sociedade é muito difícil de fazer. Então, o cidadão civil se vê como beneficiário do serviço, ele não se vê como um ator. Ele só vê a parte do é um direito fundamental, mas ele não sabe que ele tem obrigações também e teria ações que ele poderia fazer, até individualmente, para poder participar, para poder monitorar os ambientes onde frequenta e ajudar aos órgãos de segurança atuarem, né? E aí certamente melhoraria tanto a autoestima de cada um deles, como a relação entre sociedade civil e polícias em geral, né?